Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, o híbrido renegado. Parte 3. Capítulo 25. Nos cais da ilha Whole Cake, Otorin embarcou mais uma vez no navio de estilo absurdo de Katakuri, a rosquinha doce. Todo o novo mundo, não talvez o mundo inteiro, está em convulsão após o resultado da batalha de Edward. Isso certamente mudará o equilíbrio de poder nos mares. Mamãe está na linha de frente agora e não voltará tão cedo. Então, se você ainda quiser falar com ela sobre se alistar nos fuzileiros navais, terá que fazer isso pessoalmente, disse Katakuri enquanto ordenava a seus homens que içassem as velas. Otorin assentiu com a cabeça. É exatamente por isso que vou com você. Após uma breve pausa, ele perguntou: então, com a situação atual, vamos declarar guerra ao território de Shiki para tomar seus bens? Em parte, esta é uma oportunidade de ouro. Shiki controlava o território mais extenso e próspero do Novo Mundo, mas agora seu poder sofreu um grande golpe. Ouvi dizer que ele ficou gravemente ferido naquela tempestade, quase morreu, e muitos de seus principais oficiais estão mortos ou desaparecidos. Aquela frota que dominava os mares? Quase dizimada. Agora é a melhor hora para atacar, respondeu Katakuri, com a voz carregada de entusiasmo. Então, respirando fundo, seus olhos se estreitaram friamente. Além disso, a mamãe está planejando ir atrás de Oshoku. Otorin piscou surpreso. Você não disse que Oshoku era um aliado dos piratas da Big Mom? Se Otorin se lembrava corretamente, Charlotte Linlin tinha ido para a linha de frente para se encontrar com Oshoku e enfrentar Shiki juntos. Chamar ele de aliado é um exagero. Na melhor das hipóteses, éramos parceiros forçados a cooperar sob a ameaça de Shiki. Já tivemos muitos desentendimentos antes disso, disse Katakuri balançando a cabeça. Piratas raramente têm aliados verdadeiros. Os piratas da Big Mom nunca assinaram formalmente nenhum acordo de suposta aliança pirata. Otorin entendeu o que ele queria dizer. Quando Shiki estava no auge de sua força, ninguém conseguia enfrentá-lo sozinho. Então, naturalmente, outros se uniram para resistir à sua pressão. Mas e agora? Esqueça a pressão, Shiki teve sorte de não ser pisoteado. Então, aqueles tais parceiros já não significavam muito. Oshoku estava por perto por acaso. E Charlotte Linlin queria diminuir a concorrência pelos espólios de Shiki. Então, ela decidiu atacar primeiro e eliminar Oshoku da disputa. Otorin não pôde deixar de suspirar ao pensar nisso. O mundo dos piratas era realmente brutal, implacável, traiçoeiro e repleto de traições a cada esquina. Mas mesmo assim, Oshoku é um pirata renomado há anos. Ele também fazia parte da tripulação do Rocks. Você acha que ele não está preparado para isso? Murmurou Otorin. Talvez sim, mas corre o boato de que a mamãe está planejando se aliar ao Kaido, acrescentou Katakuri. Kaido? Otorin ergueu uma sobrancelha. Ela confia mais nele do que em Oshoku? Para a mamãe, sim. Comparado com Oshoku, Silverashell ou Capitão John, ela confia mais no Kaido. Quando eles estavam todos no mesmo navio, ele era o mais próximo dela, explicou Katakuri. Durante o tempo em que estiveram no navio dos piratas Rocks, Charlotte Linlin cuidou de Kaido como um irmão mais novo. Ela chegou a pegar a Zoa mítica Uou no Mi modelo, Seiryū, durante o incidente no Vale dos Deuses, e mais tarde, após a dissolução dos piratas Rocks, a presenteou a Kaido sem hesitar. De acordo com algumas fofocas que Otorin havia lido no livro de Rocks, ele tinha motivos para acreditar que Kaido poderia ter sentimentos secretos por Charlotte Linlin. Fisicamente, os dois combinavam bem. Tinham idades próximas e um forte vínculo, sem mencionar que eram igualmente poderosos. Mas claramente, embora Kaido pudesse estar interessado, Charlotte Linlin não correspondia. Ela era uma mulher determinada a governar os mares. Pelo modo como sempre buscava maridos mais fracos, era evidente. Ela precisava de controle absoluto em um relacionamento. Kaido poderia ter sido o par perfeito em muitos aspectos, mas ele era forte demais, orgulhoso demais para se submeter, e isso tornou impossível para os dois ficarem juntos. Mas deixando tudo isso de lado, Kaido era de fato um dos poucos no círculo de figuras ambiciosas e poderosas do Novo Mundo que conseguia construir uma base de confiança com Charlotte Linlin e trabalhar com ela em um nível profundo. Então, desta vez, ela está planejando se aliar a Kaido e ficar com a parte do Shiki? Perguntou Otorin. Sim, eu não falei diretamente com a mamãe, mas com base em tudo que aprendi sobre ela ao longo dos anos, é provavelmente exatamente isso que ela está planejando. E honestamente, é a melhor decisão para ambas, respondeu Katakuri. Otorin ficou em silêncio, mergulhado em pensamentos. De repente percebeu, aquele incidente poderia ser um dos pontos de virada cruciais que lançariam as bases para a futura era dos Yonkou. Todos eles já haviam estado no navio de Rocks, então por que 20 anos depois, Silverashell, Oshoku e os demais não se tornaram Yonkou? Porque até mesmo alguém tão infame quanto o Capitão John, o chamado Capitão do Tesouro, acabou morto. Antes da Batalha de Edward, todos estavam mais ou menos no mesmo nível. Todos estavam sendo oprimidos por Shiki. Então, como seus caminhos divergiram tão drasticamente? Provavelmente foi exatamente nesse momento que a distância entre eles começou a aumentar. Shiki ficou gravemente ferido, enquanto Charlotte Linlin e Kaido uniram forças e apoderaram-se da maior parte dos espólios do caos, expandindo rapidamente seu poder. Em comparação, Oshoku e Silverashell provavelmente não conseguiram muita coisa, talvez até tenham perdido força. No fim, Oshoku nunca ascendeu a ser um Yonkou e apenas permaneceu em Ashinozu, para ser derrotado por Teaz mais de 20 anos depois. É provável que Silverashell tenha tido um destino semelhante. Depois disso, Kaido e Charlotte Linlin foram quase certamente os maiores vencedores. Ficou claro que os efeitos colaterais da Edward foram enormes. Na sede da Marinha em Marineford, o almirante Zephyr havia retornado de uma missão apenas 2 dias antes. Agora, ele estava sentado no escritório do almirante da frota, discutindo a situação com o almirante da frota Kong. Sengoku e os outros ainda chegaram tarde demais, disse Kong com um suspiro. Mesmo tendo partido com alguns dias de antecedência, ninguém esperava que a batalha de Edward terminasse tão rapidamente, pegou todos de surpresa. Tudo terminou em menos de meio-dia. Anteriormente, com base na força de combate conhecida dos piratas do Roger, os fuzileiros navais
previram que mesmo se perdessem para a grande frota de Shiki, seriam necessários pelo menos 10 a 20 dias de luta brutal antes que Roger e sua tripulação pudessem ser derrotados. Todos eles eram lutadores de elite, todos ainda no auge de suas carreiras. Quem entre eles não havia suportado batalhas longas e extenuantes? A esperança da marinha era chegar no último momento, quando ambos os lados estivessem exaustos, e eliminá-los completamente em um ataque decisivo, tanto a tripulação de Roger quanto os piratas voadores. Mas isso foi apenas um sonho. A realidade não lhes deu essa chance. Zephyr tomou um gole de seu chá quente e deu uma risadinha. Talvez seja melhor assim. Com uma tempestade dessa magnitude, mesmo com nossos navios de guerra superiores, teríamos sofrido pesadas perdas. Você não está errado. Aquele desgraçado do Shiki teve um azar danado, disse Kong, acendendo um cigarro. Mas para nós, isso pode ser uma coisa boa. Com ele fora de cena, não há mais ninguém no novo mundo que possa controlar o resto dos piratas. O que vem a seguir provavelmente será uma guerra selvagem entre eles. Não se esqueçam do Barba Branca, acrescentou Zephyr depois de um momento. Ele tem as qualificações. E a força. Barba Branca é definitivamente poderoso, Kong concordou. Mas ele não tem a mesma ambição que Shiki, Charlotte Linlin ou Kaido. Isso faz toda a diferença. Os piratas do Barba Branca eram inegavelmente fortes. Desde que deixou a tripulação de Rocks, Neugat passou anos construindo sua família, adotando um grande número de filhos, muitos deles lutadores formidáveis. Em termos de força bruta, ele estava no mesmo nível de Shiki. Mas ao contrário de Shiki, a marinha não via Neugat como uma bomba relógio. Isso porque ao longo dos anos, eles chegaram a entender uma coisa. Barba Branca não era do tipo que tentava conquistar o mundo pela força. Contanto que você não provocasse os piratas do Barba Branca, eles não causariam nenhum caos catastrófico. Ao contrário de Shiki, que estava sempre ansioso por uma briga, ameaçando arrasar o quartel-general da marinha, destruir Mary Geoise, massacrar os dragões celestiais e arrastar os 5 anciãos para passeá-los na coleira. Capítulo 26. Pelo clima no escritório, era evidente que o período posterior à Batalha de Edward havia trazido condições favoráveis para os fuzileiros navais. O almirante da frota Kong e o almirante Zephyr conversavam e riam, ambos visivelmente aliviados, como se um fardo pesado finalmente tivesse sido retirado. Afinal, Shiki, que havia causado estragos no Novo Mundo e antes era considerado a maior ameaça aos fuzileiros navais, havia sofrido uma queda considerável. Sem dúvida, os mais satisfeitos com isso foram os fuzileiros navais. Após uma breve conversa, Zephyr tomou outro gole de chá quente e disse de repente, agora que a situação de Shiki está praticamente resolvida. Não estamos mais exatamente em modo de crise, não é mesmo? Kong hesitou diante do comentário, mas logo entendeu. Não me diga que você está tocando nesse assunto de novo. Só queria trazer isso à tona para a discussão mais uma vez. Não estou ficando mais jovem, disse Zephyr com um sorriso alegre. Se não me engano, você tem apenas 50 anos, certo? Kong interrompeu imediatamente, visivelmente irritado. 50 anos não era velho, não para os padrões do mar. Fosse pirata ou fuzileiro naval, essa ainda era a idade ideal, o auge da força. Zephyr tossiu sem jeito e acrescentou. Mas o senhor sabe como está minha saúde, almirante da frota. Kong ficou em silêncio por um momento. Zephyr não era particularmente velho, mas sua asma era grave e as crises frequentes dificultavam as coisas. E não é como se eu estivesse abandonando os fuzileiros navais completamente. Eu só quero me afastar da linha de frente. Venho cuidando do treinamento dos nossos recrutas há anos, e os resultados falam por si, não é? Então eu pensei, por que não deixar meu posto de almirante e me concentrar totalmente nisso? Eu até preparei uma proposta detalhada. Enquanto falava, Zephyr pegou uma pasta ao lado dele e a colocou sobre a mesa. Kong pegou a pasta e a abriu. Lá dentro, de fato, havia um plano extremamente detalhado. Ele olhou para Zephyr, suspirou baixinho e começou a lê-lo. Em essência, Zephyr acreditava que o sistema de treinamento atual do quartel-general dos fuzileiros navais ainda apresentava muitas falhas. Com base em seus anos de experiência prática, ele propôs a criação de um modelo de treinamento completo, estruturado e em larga escala para soldados de elite. Isso significava selecionar jovens fuzileiros navais promissores e dar-lhes treinamento sistemático voltado especificamente para prepará-los para funções de oficiais. A proposta focava na criação de um campo de treinamento de oficiais no quartel-general dos fuzileiros navais para realizar essa missão que o próprio Zephyr se ofereceu para liderar. Inicialmente, Zephyr queria estabelecer uma academia naval completa, mas temia que isso fosse ambicioso demais para o momento. Se fracassasse, ficaria mal visto. Então, em vez disso, ele propôs este plano de campo de treinamento como um projeto piloto. Se fosse bem sucedido, transformá-lo em uma academia propriamente dita no futuro não estaria descartado. Era óbvio que Zephyr havia se preparado bastante. No papel, Kong não conseguiu encontrar nenhuma falha. E ao longo dos anos, Zephyr acumulou uma experiência considerável na área. Alguns anos atrás, Zephyr já havia mencionado a ideia de renunciar ao cargo de almirante. Kong recusou na época, mas considerando a saúde de Zephyr, e especialmente seu estado mental, após perder toda a família para piratas, ele discretamente reduziu a carga de trabalho de Zephyr. Grande parte dela foi repassada a Sengoku sob o pretexto de prepará-lo para se tornar o próximo almirante da frota. Na verdade, dado o atual estado da liderança da marinha, ficou claro que Kong realmente via Sengoku como o principal candidato para o cargo de próximo almirante da frota. Depois disso, Zephyr passou a ter uma rotina mais tranquila, então começou a se concentrar em algo que realmente lhe interessava, treinar novos recrutas. Ele ministrou diversos programas de treinamento e, de fato, promoveu mudanças notáveis nos fuzileiros navais, cultivando uma safra de talentos promissores. Sakazuki, Borsalino e Kuzan, os 3 futuros almirantes, foram todos treinados sob a tutela de Zephyr alguns anos antes. A maioria dos vice-almirantes mais conhecidos do quartel-general da marinha, como Momonga e Yamakaji, seguiram um caminho semelhante. Portanto, analisando a situação agora, Zephyr não estava apenas fazendo promessas vazias. Ele tinha anos de experiência prática e havia alcançado resultados reais. Por um tempo, até mesmo o almirante da frota Kong se sentiu tentado, embora tenha permanecido hesitante. Ele ficou tentado porque se Zephyr conseguisse executar o plano conforme delineado, os fuzileiros navais obteriam um fluxo constante de pessoal essencial, candidatos a oficiais e talentos excepcionais nos anos seguintes. Mas ele hesitou porque a atual geração de almirantes já estava desfalcada em Aquele desgraçado do Garpa ainda se recusava a assumir o cargo, e se Zephyr renunciasse ao posto de almirante, a chamada Força de Combate de Elite ficaria sob a responsabilidade exclusiva
exclusiva de Sengoku. Isso seria pressão demais para Sengoku. E também não seria fácil explicar as coisas para Mary Geoise. Você está me colocando numa situação bem difícil, Zephyr. Kong soltou uma baforada de fumaça, bateu o cigarro no cinzeiro e falou com hesitação. Ao perceber que Kong parecia um tanto tentado, os olhos de Zephyr brilharam. Ele sorriu e disse, então que tal chegarmos a um acordo? Eu não renunciarei ao cargo de almirante, mas gradualmente transferirei algumas das minhas funções rotineiras para Sengoku nos bastidores. Dessa forma, poderei concentrar a maior parte da minha energia no treinamento de forças de elite para a marinha. O que você acha? Pedir tudo e aceitar menos, Zephyr conhecia bem essa estratégia. Se começasse com uma exigência alta, Kong certamente recusaria. Mas se recuasse durante as negociações, tudo ficaria aberto para discussão. Você está jogando joguinhos psicológicos comigo? Kong olhou para Zephyr meio divertido. Ele não era ingênuo. É claro que ele conseguia perceber a tática de Zephyr. Zephyr riu sem o menor constrangimento, tomou um gole de chá e disse, dadas as minhas condições atuais, é melhor eu ficar longe da linha de frente. Se eu não aparecer, ainda sou um lutador formidável. Afinal, aqueles caras lá fora não se esqueceram da minha reputação de alguns anos atrás. Mas se eu sair e de repente tiver um ataque de asma no meio da batalha, isso seria uma verdadeira vergonha, não é, almirante da frota? A doença de Zephyr era ultra-secreta devido ao seu status de almirante. Na verdade, apenas um pequeno grupo de oficiais de alta patente da marinha tinha conhecimento dela. O mundo exterior não fazia ideia. Então, como Zephyr salientou, enquanto ele não entrasse em combate, ele continuaria sendo um dos melhores combatentes dos fuzileiros navais com forte poder de dissuasão. Mas se a notícia de sua condição vazasse, essa dissuasão entraria em colapso. E isso seria ruim tanto para ele quanto para os fuzileiros navais. Portanto, ficar na retaguarda para se concentrar no treinamento foi a decisão mais inteligente. Melhor evitar a linha de frente completamente. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, Kong poderia ter suspeitado que ela estava apenas com medo. Mas os anos de realizações e a força comprovada de Zephyr tornavam difícil duvidar dele. Os fatos estavam do seu lado. Assim que Kong estava prestes a responder, alguém bateu de repente na porta. Quando ele chamou, um tenente-comandante da marinha entrou. Ele parecia ser da inteligência. Informações de última hora. Os piratas da Big Mom e os piratas das feras formaram uma aliança e lançaram um ataque contra a tripulação pirata de Oshoku, relatou o oficial rapidamente. Kong ficou paralisado por um instante, depois se virou para Zephyr. Viu? Você realmente não pode baixar a guarda com aqueles bastardos no novo mundo. Olha só, outra confusão. Vou considerar seriamente sua proposta, mas vamos esperar até que a situação se acalme, certo? Zephyr entendeu que não era o momento certo para fazer força, então assentiu com a cabeça. Entendido. Após conversar com Zephyr, Kong se virou para o tenente-comandante e disse, Garp e Sengoku já estão na linha de frente no novo mundo, certo? Deixe que eles avaliem a situação e ajam como acharem melhor. Capítulo 27. Com a queda de Shiki, o novo mundo mergulhou no caos. Os piratas do Roger, os que deram início a tudo, desapareceram sem deixar rastro, mas, além deles, quase todas as principais tripulações piratas do novo mundo entraram em guerra. Até mesmo os piratas do Barba Branca foram arrastados para isso. Com batalhas irrompendo por todo o novo mundo, os problemas o seguiam aonde quer que fossem. Quando Ortoren e Katakuri se juntaram à grande frota de Big Mom, Charlotte Linley já havia enfrentado Oshoku uma vez. Em termos de poder bruto, Charlotte Linley não tinha nenhuma vantagem clara sobre ele. Mas desta vez, a sorte estava do seu lado. Como ela havia se mobilizado inicialmente para lidar com Shiki, Charlotte Linley não poupou esforços e trouxe consigo suas forças de elite. Oshoku, por outro lado, estava lá apenas para dar uma mãozinha. De jeito nenhum ele se dedicaria totalmente a uma luta contra Shiki por causa de Charlotte Linley. Naturalmente, o tamanho de sua frota não chegava nem perto do dos piratas da Big Mom. Assim, em seu primeiro confronto, os piratas da Big Mom levaram uma clara vantagem. E agora, corria a notícia de que os piratas das feras estavam avançando com força por trás da posição de Oshoku. O próprio Kaido havia aparecido no campo de batalha naquele trecho do mar. Essa era a primeira vez de Ortoren a bordo do Queen Mama Chanter de Charlotte Linley. O navio inteiro havia sido trazido à vida por sua Soru Soru no Mi, então não precisava de muitos marinheiros. Ele podia se mover sozinho. Seguindo Katakuri pelo convés até a cabine do segundo andar, Ortoren logo avistou Charlotte Linley conversando com Peróspero. Seja por azar ou por uma jogada calculada de Charlotte Linley, Ortoren percebeu imediatamente que seus supostos irmãos de sangue ainda não haviam aparecido no navio. Digam ao navio de vigilância Diamante para ficar de olho nele, não deixem Oshoku escapar, ordenou Charlotte Linley em voz baixa. Assim que terminou de falar, ela percebeu a comoção e se virou para Katakuri e Ortoren. Vocês estão aqui? Mamãe, Katakuri a cumprimentou. Ortoren também assentiu. Charlotte Amande, se Ortoren se lembrava corretamente, deveria ser sua irmã, a terceira filha de Charlotte Linley. Sem mais conversa, Charlotte Linley prosseguiu. Mantenham a linha aberta com Kaido. Coordenem nossas posições constantemente. Precisamos encurralar aquele desgraçado do Oshoku e acabar com ele aqui mesmo. Se ele conseguir voltar para Shinozu, vai ser um verdadeiro pesadelo lidar com ele depois. Claramente, a implacável Charlotte Linley planejava tirar total proveito da situação de isolamento de Oshoku e acabar com ele enquanto tivesse a chance. Ortoren não sabia exatamente como as coisas se desenrolaram depois, mas imaginou que o plano devia ter falhado. Oshoku não era alguém que se pudesse derrotar facilmente. Ele acabou voltando para Shinozu e se reagrupou com sua força principal. Ortoren e Katakuri esperaram afastados por mais de 10 minutos antes que Charlotte Linley finalmente terminasse sua conversa com Peróspero. Peróspero, claramente atolado de trabalho, não ficou para conversar. Ele acenou com a cabeça para Ortoren e saiu apressado. Estou morrendo de fome. Charlotte Linley pegou um punhado de doces da mesa e os enfiou na boca. Onde quer que fosse, Charlotte Linley sempre tinha um estoque de sobremesas à mão. Caso contrário, se sua compulsão alimentar a dominasse, as coisas ficariam feias rapidamente.
Após examinar Ortoren rapidamente, Charlotte Linlin perguntou, então, você comeu aquela Akuma no Mi? Ortoren assentiu com a cabeça. Sim, eu não tive a oportunidade de te agradecer. Você é sempre tão formal. Parece que somos estranhos. Charlotte Linlin o interrompeu com um gesto de mão no meio da frase. Ortoren se sentiu um pouco sem jeito. Não havia realmente uma boa maneira de responder aquilo. Ainda assim, apesar de saber muito bem o quão implacável Charlotte Linlin podia ser, e que ela não era exatamente uma mãe amorosa, ele não podia negar o carinho e o respeito que ela lhe demonstrara durante esse período. Sem dar a Ortoren a chance de responder, Charlotte Linlin prosseguiu. Ouvi dizer por Katakuri que você está pensando em se alistar na marinha? Só então Ortoren falou. Sim, eu tenho considerado isso. Charlotte Linlin o observou em silêncio por um tempo, os olhos cheios de significados não ditos, antes de erguer uma sobrancelha. E qual é o seu raciocínio por trás disso? Tem algum motivo? Enquanto falava, ela fez um gesto para que Ortoren e Katakuri se sentassem. Assim que se acomodou no sofá, Ortoren continuou. No início, eu não tinha certeza do que queria fazer. Cheguei a pensar em me tornar um pirata, já que vocês são todos piratas, afinal de contas. Charlotte Linlin entendeu o que ele queria dizer com você, referia-se tanto a ela quanto ao pai biológico de Ortoren. Visto dessa forma, Ortoren praticamente nasceu para ser um pirata, com uma linhagem que combinava com isso. Então por que você não se tornou uma? Perguntou ela, dando uma risadinha. Eu considerei a possibilidade, mas não senti muita conexão com vocês, os piratas da Big Mom, ou com a chamada família Charlotte, disse Ortoren honestamente. Antes de chegar à ilha Whole Cake, ele não sentia nada por Charlotte Linlin, ela era apenas uma estranha para ele. Mas agora para alguém como Ortoren, que sempre fora solitário, Katakuri era um bom amigo e um irmão mais velho atencioso. E Charlotte Linlin, embora ainda não fosse totalmente aceita como mãe, já não era mais apenas uma estranha. Fossem laços emocionais ou bondade humana, Ortoren teve que admitir para si mesmo que eles existiam. Ao ouvir isso, Charlotte Linlin exibiu uma rara expressão de satisfação. Então parece que conquistei pelo menos um espacinho no seu coração. Acho que minha Goro no Mi não foi dada em vão. Ortoren não se importava com a franqueza dela. Na verdade, ele gostava dessa abordagem direta. Se Charlotte Linlin tivesse tentado prendê-lo apenas com conversas sobre laços de sangue ou afeto familiar, ele não teria cedido. Mas como ela respaldou suas palavras com esforço e benefícios reais, ele não seria ingrato. Sorrindo, Ortoren prosseguiu. Então, olhando para a situação agora, se eu entrar no mundo da pirataria, quanto mais eu for, mais acabaremos competindo. De uma perspectiva geral, essa não é uma jogada inteligente. Tornar-se um pirata significava almejar ser o rei dos piratas, ou pelo menos um Yonkou. De qualquer forma, isso colocaria em conflito direto com Charlotte Linlin, a menos que eles unissem forças de alguma forma. Mas, na realidade, esse tipo de fusão não é simples. Se Ortoren se juntasse aos piratas da Big Mom agora, não causaria muita comoção. Mas se ele chegasse ao nível de Charlotte Linlin, como um dos Yonkou, o que aconteceria? Quem assumiria a liderança? Quem recuaria? E o que os oficiais de cada lado pensariam? Muitos problemas. Muita complicação. Então você acha que os fuzileiros navais são um caminho melhor para o seu desenvolvimento? Você entra para os fuzileiros navais, eu continuo sendo pirata. Quando eu me tornar a senhora pirata e você ascender a almirante, talvez até almirante da frota, então não só não seremos rivais. Como teremos bastante espaço para cooperar? Perguntou Charlotte Linlin com um sorriso malicioso no rosto. Desse ponto de vista, sim. É basicamente isso, não é? Respondeu Ortoren calmamente, sem demonstrar qualquer intenção de esconder o que pensava. Você tem razão. Pensando dessa forma, entrar para os fuzileiros navais é realmente a melhor decisão para nós dois. Charlotte Linlin assentiu em concordância. Ela estava confiante, completamente convencida de que se tornaria a governante dos mares. Nessa guerra pirata sem tréguas, ela acreditava que seria ela quem sairia vitoriosa e daria a última risada. Sinceramente, esse tipo de crença era essencial para qualquer líder poderoso. Se você não tivesse nem a confiança necessária para lutar pelo topo, era melhor se dissolver logo. Se ela se tornasse a rainha dos piratas, e seu filho Ortoren alcançasse o topo da marinha, quem no mundo poderia impedi-los? Quanto a quem acabaria por se sentar no trono, Charlotte Linlin não deu detalhes. Isso dependeria de como as coisas se desenrolassem no futuro. E na verdade, não fazia sentido pensar demais nisso agora. Quem poderia prever até onde eles chegariam? Com isso, Charlotte Linlin perguntou, então, como você quer que eu te ajude? Ela tinha razão, Ortoren tinha vindo até ela por um motivo. Sem a ajuda dela, seria difícil para alguém com a experiência dele entrar para os fuzileiros navais. Capítulo 28. Ortoren pediu conselhos a Charlotte Linlin sobre como ingressar nos fuzileiros navais. Ela concordou em pensar no assunto e, em seguida, disse-lhe para ir descansar por enquanto. Katakuri ficou para trás para discutir outros assuntos com ela. Assim que Ortoren saiu, Charlotte Linlin se virou para Katakuri e perguntou, o que você acha do plano dele? Em termos de potencial, é uma jogada inteligente, respondeu Katakuri imediatamente. É mesmo? Charlotte Linlin parou para pensar por um momento, depois disse, então vamos ajudá-lo. Como você quer proceder? Katakuri não pareceu nem um pouco surpreso, como se já tivesse previsto a decisão dela. Charlotte Linlin pensou por um momento e então perguntou, você realmente acha que os fuzileiros navais não vão descobrir a identidade dele? Katakuri balançou a cabeça. Se ele fosse uma pessoa comum, claro, ninguém investigaria muito a fundo. Mas seu talento é evidente, e agora ele é o usuário da Goro no Mi. De acordo com o protocolo da Marinha, alguém como ele seria rapidamente transferido para o quartel-general da Marinha e tratado como um prospecto importante. Não há como eles não investigarem seu passado minuciosamente. Com os recursos de inteligência dos fuzileiros navais, não há como eles não descobrirem a verdade, mais cedo ou mais tarde. Eles saberiam que ele era descendente de Charlotte Linlin, e esse era o ponto central da questão. Ortoren claramente também havia pensado nisso, e foi por isso que veio ver se ela tinha uma solução. Não tem como eles não descobrirem, disse Charlotte Linlin em voz baixa. Então, e se eliminássemos todos que sabem? Até mesmo exterminássemos todos na ilha Terian? Um lampejo de crueldade passou pelos olhos de Katakuri. Sua gentileza era reservada à família. A educação e o ambiente em que foi criado nunca lhe permitiram demonstrar bondade. A crueldade, especialmente para com estranhos, era algo natural para ele. Isso seria muito suspeito.
respeito, e mesmo assim talvez não conseguíssemos manter em segredo. Se a verdade vier à tona, por que deixar tantas pontas soltas? Seria melhor não esconder nada, afirmou Charlotte Linlin com firmeza. Então, o que fazemos? Perguntou Katakuri claramente inseguro. Que o governo mundial venha procurar Ortorin pessoalmente, disse Charlotte Linlin. O governo mundial? Vieram procurá-lo? Katakuri ficou estupefato. Como exatamente vamos fazer isso? Divulguem a notícia, não precisamos esconder a ligação entre ele e nós. Deixem que todos saibam que ele é meu filho, que herdou meu sangue e meu talento. Charlotte Linlin fez uma pausa e acrescentou com um sorriso malicioso. Felizmente, nunca tivemos contato direto com ele até agora. Os fuzileiros navais investigarão isso por conta própria e tirarão suas próprias conclusões. Isso torna tudo ainda mais crível. Então espalhamos mais boatos, dizendo que por pura coincidência, você descobriu que ele era a criança que eu deixei para trás e tentou trazê-lo para os piratas da Big Mom. Mas falhou. E depois, perguntou Katakuri. Então que o mundo acredite que Ortorin não concorda conosco. Digam que ele guarda rancor por causa do pai, porque foi abandonado, e agora quer vingança, disse Charlotte Linlin. Que trama batida. Será que os fuzileiros navais vão mesmo acreditar nisso? Perguntou Katakuri, cético. O filho de um pirata, abandonado por causa de uma família desfeita, cresce odiando a mãe e jura se tornar um fuzileiro naval justo para se vingar? Essa história já foi contada centenas de vezes. Os fuzileiros navais não são idiotas. Quer eles acreditem ou não, não importa, disse Charlotte Linlin, com um olhar momentaneamente distante, como se estivesse se lembrando de algo. O que importa é se Ortorin é talentoso, se ele tem potencial suficiente. E pelo que eu vi, ele tem. Ela fez uma pausa e continuou seriamente. Contanto que ele seja excepcional, até mesmo o motivo clichê serve. O governo mundial não deixará passar alguém como ele. Eu sei disso por experiência própria. Quando Charlotte Linlin era jovem, quase foi vendida ao governo mundial. Não fosse por alguns eventos inesperados, ela poderia ter se tornado uma almirante de alta patente da Marinha ou uma agente da CP. E ela não estava sozinha. Mais tarde, quando conheceu Kaido no navio dos piratas Rocks, descobriu que ele havia passado por algo semelhante. Outrora o guerreiro mais forte do reino da vodka, Kaido foi entregue ao governo mundial em um acordo secreto, oferecido como tributo pelo próprio rei, para servir como uma arma viva. Kaido só conseguiu escapar naquela época. Se não tivesse escapado, há uma boa chance de ele ser um fuzileiro naval excepcional agora. Isso por si só demonstra o quão pouco o governo mundial se importa com consentimento ou antecedentes quando se trata de adquirir poder de combate. Contanto que você seja talentoso o suficiente e tenha potencial evidente, nada disso importa para eles. O que isso significa? Significa que o governo mundial está confiante, ousado até. Eles acreditam firmemente que tem os meios para controlar qualquer candidato promissor, mesmo que não queiram. Seja por meio de lavagem cerebral ideológica, manipulação de fraquezas ou criação de laços de amizade, todos os métodos utilizados podem se tornar grilhões. Assim, na visão de Charlotte Linlin, em vez de torcer para que os fuzileiros navais não descubram a verdadeira identidade de Ortorin, é melhor lidar diretamente com o governo mundial. Eles têm organizações construídas precisamente para esse tipo de recrutamento. Forneça-lhes as informações e deixe que eles cuidem do resto. Infiltre Ortorin discretamente no sistema deles. É direto, contundente e simples, porque o governo mundial não se importa com origens. Tudo o que eles querem saber é se você é bom o suficiente. Se Ortorin chamar a atenção deles, eles o enviarão rapidamente para o quartel-general dos fuzileiros navais. Missão cumprida, certo? Mas mesmo que seja simples, ainda assim é arriscado. Primeiro, será que Ortorin vai mesmo acabar nos fuzileiros navais? O recrutamento do governo mundial não se limita à marinha. Se algo der errado, ele poderia facilmente acabar na polícia militar. Isso não está descartado. Ainda assim, essa parte é administrável. Na pior das hipóteses, ele encontra uma oportunidade para desertar e retorna ao mar como pirata, herdando os negócios da família. Esqueça os fuzileiros navais, então. O verdadeiro risco reside na segunda parte. Que tipo de métodos de controle o governo mundial utiliza sobre esses talentos recrutados à força? E se Ortorin se tornar vítima desses métodos? Se eles fizerem lavagem cerebral nele e o transformarem em uma arma, um peão leal do governo mundial, isso seria um desastre. Ela perderia um filho e fortaleceria seus inimigos ao mesmo tempo. Ainda assim, Charlotte Linlin pensou. Quando é que algo que valesse a pena fazer já foi isento de riscos? Quanto maior a recompensa, maior o perigo. Essa é uma verdade que todos que navegam pelos mares compreendem. Não se conquista muito sem correr riscos. Ela explicaria os riscos a Ortorin, colocaria tudo em pratos limpos e veria se ele teria coragem de apostar. Na verdade, agora que ela pensava nisso, suas próprias preocupações começavam a parecer um pouco ridículas. Se Ortorin realmente se alistasse nos fuzileiros navais, será que ele acabaria se voltando contra ela? Será que ele estava fazendo isso por um interesse genuíno em comum? Ou será que ele era apenas como aqueles personagens clichês, nutrindo um ódio profundo pela mãe após anos de abandono, fingindo ganhar a confiança dela, usando a ajuda dela para entrar nos fuzileiros navais e depois se voltando contra ela por vingança? Ou talvez ele fosse realmente apenas alguém puro, alguém que cresceu em meio às dificuldades, permaneceu imaculado e agora genuinamente queria ser uma força em prol da justiça. Qualquer uma dessas opções era possível. Charlotte Linlin queria trazer Ortorin para o seu lado. Ela já havia tomado medidas concretas, mas não era tola o suficiente para pensar que isso por si só fosse motivo para confiar plenamente nele. Não era assim que uma grande pirata sobrevivia. No mundo construído sobre traições e intrigas, ela jamais confiaria completamente em ninguém. No fim das contas, isso só está me dando uma chance. E dando uma chance a ele, pensou ela. Plante uma semente e arrisque. Veja o que nasce. Afinal, ela não era a babá de Ortorin. Não era sua função dar-lhe tudo o que ele queria. O que ela podia oferecer era uma oportunidade. O que ele fizesse com ela, isso era problema dele. Se ele realmente alcançasse o futuro que imaginava, ótimo. Caso contrário, Charlotte Linlin estava mais do que preparada para lidar com o que viesse a seguir. Ela não tinha medo de mudanças ou desafios. Canal Gameplay. Escute áudio novel.
Capítulo 29. Novo Mundo, Ilha do Licor. Esta ilha costumava pertencer a Shiki, mas não faz muito tempo, os remanescentes de suas forças estacionadas aqui foram dizimados pelos piratas da Big Mom. Agora, ela está temporariamente sob o controle deles. Temporariamente porque até que o caos da guerra no Novo Mundo se acalme. Ninguém pode afirmar com certeza se esta ilha permanecerá nas mãos da Big Mom ou será tomada por outra tripulação. Aliás, devido ao conflito em curso, os piratas da Big Mom nem sequer haviam estacionado tropas aqui. No porto da ilha, Ortoren estava no cais, tendo acabado de desembarcar do navio de Katakuri. Então, é aqui que nossos caminhos se separam? Perguntou Ortoren com um sorriso, com o martelo de batalha pendurado no ombro. Katakuri pareceu relutante, mas assentiu. Sim, este é o seu caminho agora. Daqui em diante depende de você. Mamãe já criou algumas oportunidades e espalhou notícias sobre você no submundo. Agora, contanto que você encontre o momento certo para demonstrar sua força e potencial, agentes do governo mundial virão atrás de você. Entendi. Ortoren assentiu com a cabeça e acrescentou. Boa sorte na sua jornada também. Katakuri, eu imaginei que você ao menos me chamaria de irmão ou algo assim, provocou Katakuri. Desculpe, eu sou meio teimoso assim mesmo. Talvez na próxima vez que nos encontrarmos, eu consiga dizer isso, riu Ortoren. Katakuri não se importou. Deu um tapinha no ombro de Ortoren e disse, deixei um navio para você. Vá para onde quiser. O novo mundo está um caos. Muitas oportunidades para você se destacar. Após algumas palavras finais, Katakuri se virou e embarcou na rosquinha doce. Logo, o navio deixou o porto. Ortoren o observou por um instante e então se afastou. As pessoas aqui no novo mundo pareciam acostumadas à guerra. Apesar de a ilha ter sido palco de batalhas piratas recentemente, as cidades já haviam voltado ao normal e os comércios funcionavam como de costume. O primeiro plano de Ortoren era encontrar uma taverna, talvez descobrir algo interessante e aproveitar os primeiros passos de sua jornada. Ele vagou um pouco pela cidade antes de avistar uma taverna ainda aberta. Sem hesitar, caminhou até lá e empurrou a porta. O lugar era pouco iluminado, como se tivesse sido projetado para transmitir aquela atmosfera crepuscular, mesmo em plena luz do dia. O tipo de lugar onde as pessoas podiam perder a noção do tempo e beber à vontade. Ortoren imaginava que estaria quase vazio a essa hora. Em vez disso, as mesas estavam quase todas ocupadas. Apenas uma permanecia vaga no canto. A multidão? Em sua maioria, homens grandes e musculosos. Alguns carregavam espadas, outros mosquetes, todos com aquele ar rude e endurecido. Mas era um tipo de energia familiar. De volta à ilha Terian, as tavernas eram exatamente assim. Homens com armas penduradas nas costas, capangas do cais, pescadores de alto mar, guardas de comboios mercantes. No Novo Mundo, se você fosse para o mar sem uma arma, era como se estivesse andando nu. Além disso, sem um físico forte, era quase impossível conseguir um emprego. Afinal, em alto mar, o perigo podia surgir a qualquer momento. Quanto melhor a condição física, maiores as chances de sobrevivência. Naturalmente, algumas pessoas na taverna notaram Ortoren quando ele entrou. Com mais de 3 metros de altura, um enorme martelo de guerra preso às costas e um corpo repleto de músculos, ele não parecia alguém com quem se devesse mexer. Portanto, ninguém foi rude com ele. A maioria apenas lhe lançou um olhar ou dois antes de voltar a comer e beber com seus companheiros. Ortoren caminhou até uma mesa no canto e sentou-se. O garçom da taverna veio rapidamente até ele. Um barril de cerveja de malte, alguns dos seus petiscos favoritos para acompanhar e um exemplar do último jornal. Se tiver alguma informação interessante, fique à vontade para compartilhar, disse Ortoren, tirando uma moeda de ouro da Belize do bolso e colocando-a sobre a mesa. Moedas de cobre, prata e ouro ainda eram aceitas aqui. É claro que graças à fundação e credibilidade de 800 anos do governo mundial, sua moeda de papel emitida também era confiável e tinha um forte poder de compra. Uma única moeda de ouro de Belize dava para muita coisa. Ortoren podia facilmente comer e beber aqui por 3 ou 4 dias, desde que não exagerasse com apenas aquela moeda. Os olhos do garçom brilharam ao pegar a moeda. Sem problema, senhor. Suas bebidas e comidas estarão prontas em breve. Vou buscar um jornal para o senhor agora mesmo. Ele foi rapidamente até o bar, pegou um jornal e entregou a Ortoren. Um instante depois, voltou com um barril de cerveja e o colocou ao lado dele. Ortoren abriu o jornal e começou a ler. A notícia mais importante ainda era a Batalha de Edward. A queda do Senhor dos Piratas Shiki deveria dominar as manchetes por um bom tempo. Esta edição ainda falava sobre ele. Ortoren já tinha ouvido informações mais detalhadas e interessantes através dos piratas da Big Mom, então ele passou rapidamente pela cobertura sobre Shiki, não lhe oferecia nada de útil. Os piratas do Silver Aché entraram em confronto com uma frota da marinha no Mar de Milton. A batalha durou 2 dias e no fim, os piratas do Silver Aché foram derrotados. Seu capitão, o grande pirata fantasma feroz Cortes Lainito, com uma recompensa de 264,2 milhões de Belize, foi morto no local pelo almirante Sengoku, do quartel-general da marinha. O subordinado de Shiki, há muito desaparecido, o grande pirata Leão Mão de Sangue, com recompensa de 320 milhões de Belize, reapareceu na Ilha Vulcano. Um avistamento raro. Zou emergiu no Mar de Belori no Novo Mundo e está se dirigindo para a Ilha do Licor. Ortoren piscou ao ouvir aquela última parte. Um avistamento raro? Zou, considerando a forma como se movia pelo mar, era realmente uma maravilha de se ver. Se bem se lembrava, a terra natal de seu pai, o Ducado de Mokomo, ficava nas costas de Zou. Não havia também um Hold Poneglyphoneglyphoneg por lá? E a Ilha do Licor? É onde eu estou agora, não é? Então Zou vai passar por perto? Ortoren pensou consigo mesmo. Ele deveria ir dar uma olhada? Falando dos fuzileiros navais, Ortoren não depositava muita esperança na abordagem de Charlotte Linley. Parecia, no mínimo, pouco confiável. Ele daria uma chance, claro, mas precisava começar a pensar em um plano mais prático enquanto isso. Segundo o jornal, o almirante Sengoku também estava envolvido na guerra atual. Talvez houvesse alguma chance com ele? Enquanto Ortoren refletia sobre isso, em outra parte do Mar de Belori, o navio dos piratas do Roger, o Ouro Jackson, acabará de afundar um navio de guerra da marinha. Ei, Roger, você não disse hoje de manhã que a ausência do jornaleiro estava te deixando louco? Toma, peguei a edição de hoje daquele navio de guerra para você, disse Gaban casualmente, jogando o jornal no colo de Roger. Roger, sentado sob o mastro e limpando o sangue da espada com um pano, deu uma olhada no jornal e se animou. Ei, ei, ei. Zou está em nossas águas, devemos ir dar uma olhada? Não era para estarmos procurando os ponêglifos. Heilig revirou os olhos.
Talvez haja um Poneglyphoneglyphonegans ou também. Roger respondeu sem hesitar. Além disso, ouço falar de Zou há anos, mas nunca vi pessoalmente. Um elefante gigante vagando livremente pelos mares do Novo Mundo? Isso deve ser mais impressionante do que até mesmo os maiores reis dos mares, não é? Vamos lá conferir. A Ilha do Licor não fica longe, podemos descansar lá enquanto esperamos. Roger estava empolgado, enquanto em outro lugar na base de fuzileiros navais G3, no Novo Mundo, o navio de guerra de Garp, com sua cabeça em forma de cachorro, estava atracada para um período de descanso. No escritório do comandante da base, Garp tomava chá com o vice-almirante Comil, o oficial comandante da base. Ouvi dizer que você será transferido para o G2 como o cara mais importante depois do ano novo? Perguntou Garp, relaxando com as pernas cruzadas. Ficou claro que os dois eram amigos de longa data. Sim, o G2 fica longe das linhas de frente mais intensas. Vou ficar alocado em Paraíso, um lugar tranquilo e agradável. Pretendo ficar lá até me aposentar. Riu Comil. G3 estava presa no inferno do Novo Mundo, enquanto o G2 estava na metade frontal da Grand Line. A mudança certamente facilitaria as coisas para Comil. Enquanto os dois conversavam e riam, um capitão da marinha irrompeu repentinamente pela porta sem aviso prévio, com o rosto pálido de pânico. Vice-almirante. O navio de guerra do contra-almirante Orens encontrou os piratas Roger perto da Ilha do Licor e foi afundado. O quê? Garp levantou-se de um salto. A tripulação do Roger? Tem certeza de que foram eles? Capítulo 30. Nos dias seguintes, Orthorin permaneceu na Ilha do Licor, na esperança de avistar o lendário Zunesha quando este passasse por ali. Aparentemente, as notícias sobre o possível aparecimento de Zou perto da ilha atraíram multidões cada vez maiores. Orthorin podia sentir claramente que o número de pessoas na ilha aumentava a cada dia. Dado quão esquivo era Zunesha, mesmo com seu tamanho colossal, era como uma folha à deriva no mar do Novo Mundo. As chances de um encontro fortuito eram incrivelmente remotas. Muitos aventureiros veteranos e grandes piratas vagaram pelo Novo Mundo durante anos sem jamais a terem visto. Desta vez, após muitos anos, Zunesha foi finalmente avistada novamente por jornal Gaivotas, e sua localização foi publicada no jornal. Pensando bem, não era surpresa que as pessoas estivessem vindo em massa para vê-lo, e ele, Orthorin, não era uma delas? Com o aumento do fluxo migratório para a Ilha do Licor, a cidade, outrora devastada por ataques de piratas, começou a dar sinais de recuperação, recuperando gradualmente parte de sua antiga prosperidade. Assim é o Novo Mundo. Sejam pessoas ou cidades, aqueles que sobrevivem neste mar sempre carregam uma vitalidade inesperada. Certa manhã, bem cedinho, Orthorin tomava o café da manhã no refeitório da pousada. Com um pãozinho na boca e prestes a se servir de uma xícara do chá com leite típico da ilha, ele ouviu uma conversa vinda das mesas próximas. Você soube? O dojo Tenkairyu foi desafiado ontem à noite. Tenkairyu? Você deve ser novo por aqui. Tenkairyu é uma escola local de Kendo. Mas o mestre do dojo, você com certeza já ouviu falar dele. O lendário espadachim Outon, que dizem ter dividido o mar com um único golpe. Você quer dizer aquele Shiki, o leão dourado, que supostamente foi isento do pagamento de impostos na Ilha do Licor por causa de sua habilidade com a espada? Sim, é ele mesmo. Mas esta ilha não está agora sob o domínio dos piratas da Big Mom? Quando eles a tomaram, por que Outon não fez nada? Para quê? É assim que funciona o Novo Mundo. Um dia é território do Shiki, no outro é da Big Mom, e em poucos dias pode ser do Barba Branca. Se o Outon se levantasse toda vez, nem ele aguentaria. Você tem razão. Então, quem o desafiou? Um prodígio da espada que surgiu no ano passado. Mihawk, eu acho. Ele não era muito conhecido antes, mas do ano passado para este ano, derrotou 6 espadachins renomados seguidos. E anda se gabando de se tornar o maior espadachim do mundo. Não sei se os rumores são verdadeiros, porém, já ouvi falar dele. Chamam-lhe olhos de gavião. Dizem que ele tem olhos como os de um falcão, afiados como navalhas e que consegue libertar energia de espada com um olhar. Qualquer um que receba o seu olhar cai morto. Sim, é ele mesmo. Dizem até que ele consegue voar com a espada e decapitar alguém a 1000 quilômetros de distância. À medida que a conversa descambava para o ridículo, Orthorin perdeu o interesse. Mihawk também está nesta ilha, pensou ele, ligeiramente surpreso. Ele devorou o pãozinho em uma só mordida, tomou o chá com leite de um só gole, levantou-se e saiu do restaurante. Orthorin havia passado pelo dojo Tenkairyu durante um de seus passeios pela ilha, mas como não se interessava por esgrima, preferindo o enorme martelo de guerra que carregava nas costas, não lhe dera muita atenção. Ele não esperava que um espadachim tão renomado vivesse nesta ilha. Mas esse tal de Outon simplesmente deu azar, de cruzar o caminho de Mihawk. Ora, Mihawk. Esse era alguém por quem Orthorin tinha genuíno interesse. Afinal, esse era o homem que eventualmente se tornaria o maior espadachim do mundo. Pelos rumores que circulavam, parecia que Mihawk havia feito sua estreia apenas nos últimos 2 anos, aprimorando sua esgrima por meio de desafios implacáveis contra mestres consagrados, subindo constantemente em direção ao topo. Se não me falha a memória, os fuzileiros navais chegaram a oferecer uma recompensa pela sua cabeça, chamando de caçador de fuzileiros navais ou algo parecido. A julgar pelo que ele estava fazendo agora, essa reputação provavelmente vinha de desafiar constantemente espadachins dentro das fileiras da marinha. Eventualmente, a marinha deve tê-lo rotulado como um pirata problemático e oferecido uma recompensa por sua cabeça. O dojo Tenkairyu não ficava em algum lugar remoto, estava bem no centro da cidade. Dada a fama do mestre do dojo, fazia sentido que ele tivesse recursos para administrar um lugar assim. Orthorin saiu da estalagem, planejando verificar a comoção. Assim que passou pela rua do mercado, um estrondo alto ecoou à distância. Graças à sua altura, ele olhou por cima da multidão e viu o imponente prédio do dojo Tenkairyu ser partido ao meio por um único golpe, desabando em seus terrenos. Um violento golpe de espada irrompeu em direção ao céu. O pânico se instaurou na multidão com pessoas gritando e fugindo. Orthorin chegou a ver alguns transeuntes azarados serem atingidos instantaneamente pela aura da espada perdida que emanou do dojo. Naquele momento, Orthorin começou a entender como alguém como Mihawk, isolado numa ilha remota, vivendo num castelo fantasmagórico tendo apenas macacos como companhia, acabou sendo visto pelo mundo como um pirata implacável. O duelo entre os mestres espadachins irrompeu repentinamente e terminou tão rápido quanto surgiu. Orthorin nem sequer se aproximara quando as portas
portas do dojo foram arrombadas, e uma figura ensanguentada com um braço claramente decepado saiu cambaleando em um estado deplorável. Então, um jovem de cabelos negros e encaracolados e olhos penetrantes surgiu na entrada destruída. Ele caminhou para frente enquanto limpava o sangue de sua enorme espada negra, Yoru, e lançou um olhar frio para Oton, que tinha apenas um braço, à distância. Com habilidades como as suas, como Shiki pode ter visto algo em você? Desgraçado. Oton rosnou, agarrando o braço decepado e encarando Mihawk com ódio. Mas Mihawk claramente havia perdido todo o interesse. Ele nem sequer lançou outro olhar para Oton. Parecia que não tinha intenção de acabar com ele, simplesmente jogou Yoru nas costas e se virou para ir embora. E ao se virar, avistou Ortorin parado ali perto, observando claramente a cena. Outro guerreiro? Os olhos de Mihawk brilharam. Quem sabe que pista o havia alertado, mas ele parecia intrigado. Ortorin piscou e depois riu. Não sou espadachim. Isso importa? O caminho da espada não é tão estreito. Lâminas podem ser afiadas, assim como martelos, respondeu Mihawk sem hesitar. Agora Ortorin entendia porque Mihawk estava sempre sozinho nas histórias, quase sem amigos além de Shanks. Com uma personalidade dessas, ele devia ter irritado muita gente na juventude. No momento em que Ortorin estava prestes a responder, uma comoção veio do outro lado da rua. Anda logo, Bug. Se a gente se atrasar, vai perder o show. Idiota. Se você quer ir, vá sozinho. Por que está me arrastando junto? Não estou interessado. É um duelo de espadas. Você não está nem um pouquinho curioso? Talvez eu aprenda alguma coisa. Assim que a voz se dissipou, um pirralho ruivo de chapéu de palha virou à esquina, puxando um grande nariz vermelho. Não havia dúvidas, eram Shanks e Bug. Apesar da amizade que um dia compartilharia com Mihawk, Shanks era, na verdade, 4 anos mais novo. Nessa época, Mihawk já irradiava a aura afiada de um mestre espadachim em ascensão, enquanto Shanks, seja por ser jovem ou por ainda não ter se desenvolvido o suficiente, ainda parecia um garoto desajeitado, sem um pingo de seriedade. A partir desse momento, era possível pressentir o futuro de Mihawk como o espadachim mais forte do mundo. Mas e quanto a Shanks? Ainda não havia nenhum indício de que ele um dia estaria lado a lado com Kaido, Charlotte Linlin ou Barba Branca como um dos Yonkou. Ortorin avistou Shanks, e Shanks, ao reconhecer Ortorin, ficou paralisado. 2 segundos depois, Shanks gritou, é aquele monstro. Você é um maldito monstro. Ortorin retrucou, instantaneamente irritado. Some-se a isso a surra gratuita que levou na ilha Whole Cake, e o rancor se intensificou. Sem dizer mais nada, ele sacou o martelo de guerra das costas e avançou direto para cima de Shanks. Shanks já havia lutado contra Ortorin uma vez e terminado com o braço quebrado. A lesão tinha cicatrizado apenas alguns dias antes, e ele sabia que não tinha a menor chance. Com um grito agudo, ele agarrou Bug e saiu correndo. Capítulo 31. Ortorin não era mais o homem que costumava ser. Ele havia se tornado um verdadeiro nativo de sua terra natal. De jeito nenhum ele deixaria Shanks escapar. Com um estrondo de relâmpago, a figura de Ortorin surgiu acima de Shanks. Sem dizer uma palavra, ele brandiu seu martelo de guerra direto na cabeça de Shanks. Embora ainda fosse apenas um aprendiz de pirata, Shanks já havia navegado com a tripulação de Roger e testemunhado o suficiente do mundo para aprimorar seus instintos. No momento em que pressentia o perigo, ele se envolvia em aqui do armamento e empurrava Bug para o lado, avançando como um cão feroz. Por mais feia que parecesse, a manobra funcionou. Assim como aquela desesperada esquiva com rolamento de burro, foi uma jogada comprovada para salvar vidas. Shanks escapou por um triz do pesado martelo de Ortorin e imediatamente desembainhou sua espada, desferindo um golpe para trás. Ortorin reagiu com a mesma rapidez. Embora seu martelo tenha errado o alvo, ele nunca chegou a tocar o chão. Com um movimento rápido do pulso, ele o parou no ar, uma demonstração impressionante de força bruta e controle impecável sobre a pesada arma. Ao mesmo tempo, ele interceptou o contra-ataque de Shanks. Faíscas brilharam nos olhos de Ortorin e 2 raios laser escaldantes irromperam dele. Dessa vez, Shanks não teve tanta sorte. Pego completamente de surpresa, ele recebeu um impacto total dos lasers carregados de eletricidade no peito. Fumaça subiu de seu corpo chamuscado enquanto ele era arremessado para trás, direto para cima de Bug. Você é realmente um mestre. Soou a voz de Mihawk vinda de trás de Ortorin. Naquele instante, Ortorin sentiu instintivamente uma presença aguda. Sem hesitar, girou o corpo no meio do movimento, brandindo o martelo para trás. Clang! O martelo de guerra de Ortorin interceptou a lâmina negra de Mihawk. Yoru, você está brincando comigo? Não vê que estou no meio de uma briga? Ortorin gritou. Mihawk não se ofendeu. Na verdade, parecia entusiasmado. Qual a graça de bater naquele vira-lata ruivo? Se você quer uma luta de verdade, me desafie. Vira-lata? Esse é o seu futuro melhor amigo, seu único camarada de verdade. E você o chama assim? Por outro lado, considerando o estado atual de Shanks, vira-lata talvez não esteja tão longe da realidade. Mihawk continuava a insultar Shanks, mas suas mãos nunca pararam de se mover. Sua lâmina deslizou ao longo do cabo do martelo, contornando-o completamente antes de cortar em direção ao peito de Ortorin. Normalmente, um martelo de guerra, especialmente um tão grande quanto o de cabo longo de Ortorin, exigia 2 mãos e força considerável. Mas Ortorin nasceu com um poder monstruoso. Uma só mão bastava. No momento em que a lâmina de Mihawk se aproximou, Ortorin soltou o martelo com a mão esquerda, envolveu-o em aqui do armamento e agarrou a lâmina no meio do golpe. Então, uma onda de relâmpagos crepitantes irrompeu de sua mão, canalizando a lâmina diretamente em direção a Mihawk. Mas Mihawk também não era nenhum novato. Seus instintos de combate eram aguçados, e seu domínio do aqui permitia que ele resistisse à onda de relâmpagos. Ele recuou rapidamente, pisando forte para criar distância. Toda a troca de golpes aconteceu num instante. Assim que recuou 3 ou 4 metros, Mihawk cortou o ar com Yoru, lançando um golpe voador em direção a Ortorin. Enquanto atacava, Mihawk continuou. Eu queria perguntar, você é o suposto usuário da Goru Goru no Mi. Você parece não ter controle total sobre suas habilidades ainda, não é? Um relâmpago percorreu o corpo de Ortorin. Ele desapareceu no instante em que o golpe estava prestes a atingi-lo, e no instante seguinte, reapareceu atrás de Mihawk. Empunhando o martelo com ambas as mãos, ele o golpeou com força. Esse golpe lhe rendeu uma conquista peculiar. Forçar o futuro maior espadachim do mundo a usar o rolamento de burro. Talvez seja por isso que Mihawk e Shanks se tornaram tão bons amigos no futuro. Um é mestre no ataque feroz do cão, o outro é profissional em rolar como um burro preguiçoso? Sem dúvida alguma. No instante em que suas armas se chocaram, Mihawk sentiu a força aterradora de Ortorin. Ele sabia que não devia receber aquele golpe de martelo de frente.
Então, sem se importar com as aparências, deslizou os pés e rolou como um burro, desviando do golpe no último instante. Do outro lado, Bug rapidamente puxou Shanks, que ainda soltava fumaça, do chão e perguntou, nervoso, Ei, você está bem? Tudo certo? Fumaça preta saía da boca de Shanks enquanto ele lutava para falar. Eu quase fui cozido vivo. O que você acha? E como aquele cara de repente se tornou um usuário de Akuma no Mi? Pelo fato de ele ainda conseguir reclamar, ficou claro que embora o golpe da Goro Goro no Mi tivesse ferido Shanks, não havia causado danos graves. Enquanto aquele cara está amarrado, vamos nos apressar e nos reagrupar com o capitão e os outros. Estaremos seguros assim que fizermos isso, insistiu Bug. Shanks não discutiu e imediatamente saiu correndo com Bug. Ortorin não estava interessado em uma luta prolongada com Mihawk. Eles não tinham nenhuma rixa, e aquele não era o momento nem o lugar para isso. Então, quando Shanks fugiu, Ortorin brandiu seu martelo em um movimento de finta para forçar Mihawk a recuar. Raios fascaram ao seu redor enquanto ele avançava rapidamente, reaparecendo instantaneamente atrás de Shanks. Mas Mihawk não ia deixar escapar esse adversário digno tão facilmente. Sem dizer uma palavra, ele partiu em perseguição mais uma vez. E assim, Shanks e Bug fugiram na frente enquanto Ortorin, lidando com a perseguição implacável de Mihawk, continuava a caçar a dupla ruiva de nariz vermelho. Os três atravessaram a cidade em disparada, causando uma enorme comoção. Os moradores em pânico dispersaram-se enquanto o caos tomava conta das ruas. Assim que Ortorin acertou um golpe na espada de Mihawk e usou a força para arremessá-lo a dezenas de metros de distância, ele se virou para desferir um golpe violento em Shanks, quando um corte, muito mais afiado e perigoso que o de Mihawk, veio em sua direção pela frente. Ei! Parem de implicar com os pirralhos da nossa turma. Ortorin ergueu seu martelo de guerra horizontalmente e avançou, bloqueando o golpe iminente. Mas a força por trás do ataque era imensa. Mesmo com sua força descomunal, ele foi empurrado para trás 2 passos. Suas botas esmagando o pavimento de pedra sob seus pés antes que a força fosse finalmente neutralizada. Quem interveio foi ninguém menos que Silvers Hyleg, imediato dos piratas do Roger. Atrás dele, Shanks e Bug espiaram, com os rostos iluminados pelo inconfundível alívio do resgate. Diferentemente de Ortorin, Shanks e Bug, que eram relativamente desconhecidos, Hyleg era uma lenda. Até mesmo Mihawk o reconheceu imediatamente e interrompeu seu ataque, observando a situação com visível curiosidade. Seus desgraçados. Eu nem sequer acertei as contas com a ilha Whole Cake. Ortorin praguejou no instante em que viu Hyleg. Mas Hyleg, calmo e tranquilo como sempre, apenas sorriu e respondeu. Você foi quem perdeu a cabeça e nos atacou primeiro. Nós apenas nos defendemos. Legítima defesa? Vocês piratas realmente falam de lei? Ortorin piscou incrédulo e depois zombou. Acho que terei que erguer a bandeira da justiça eu mesmo. Escória como vocês merece ser exterminada. Tomem isso. No instante em que as palavras saíram de sua boca, um relâmpago brilhou nos olhos de Ortorin. Com um passo súbito, seu corpo se transformou num raio, e ele reapareceu bem na frente de Hyleg, desferindo um golpe violento com seu martelo. Ele sabia muito bem que não podia vencer, mas com um lutador de alto nível à sua frente e a tensão já palpável no ar, como poderia recuar? Ele queria testar por si mesmo. Quão distante estava dessas lendárias potências marítimas? Hyleg não hesitou. Sua lâmina cintilou com a ki do armamento sombrio enquanto ele a erguia para interceptar o golpe. Com um baque surdo, o martelo de Ortorin chocou-se contra a espada de Hyleg. Uma explosão de poder emanou do impacto. Mesmo estando preparado e ciente da força monstruosa de Ortorin, Hyleg franziu a testa ao ver o chão sob seus pés se abrirem uma teia de rachaduras. Então veio a onda brutal de relâmpagos do martelo de guerra, uma onda prateada e furiosa que se chocou contra Hyleg como uma cortina de trovões. A luz elétrica era tão ofuscante que mesmo aqueles corajosos o suficiente para observar não conseguiram distinguir o que estava acontecendo. Eles apenas viram um súbito lampejo, e então o corpo enorme de Ortorin foi arremessado para trás. Isso mesmo. Naquele instante, Hyleg se moveu com a velocidade de um raio e desferiu um chute direto no peito de Ortorin, lançando-o pelos ares. Naquele instante, Mihawk fez sua jogada. Esse cara era implacável. Quando Ortorin lutou contra Shanks, ele desafiou o mais forte Ortorin. Agora que Ortorin estava em confronto com Hyleg, ele foi direto para Hyleg, o mais forte ali presente. Resumindo, ele lutava contra quem fosse o mais forte. Ortorin mal havia aterrissado e recuperado o equilíbrio quando Mihawk já havia encurtado a distância, com a lâmina brandindo-se em direção a Hyleg. O Mihawk é o cara. Quando a coisa aperta, ele está sempre pronto para partir para a briga, pensou Ortorin com um respeito relutante. Enquanto isso, no porto, o navio de guerra de Garp, com sua cabeça de cachorro, atracava lentamente. De longe, ele viu relâmpagos e explosões irrompendo no centro da cidade e murmurou para si mesmo, confuso. Que diabos está acontecendo? Capítulo 32. Garp ficou perplexo por um momento, mas o caos era normal no Novo Mundo, então ele não ficou particularmente surpreso. Em vez disso, virou-se para os fuzileiros navais próximos e ordenou. Verifiquem o resto das rotas marítimas da ilha e os cais escondidos. Vejam se o Ouro Jackson está aqui. Normalmente, uma ilha não tem apenas um porto. Algumas chegam a construir portos secretos especificamente para negócios escusos, abrigando todo tipo de escória do submundo. Os piratas, em particular, adoram atracar seus navios nesses locais escondidos. Dito isso, a prancha de embarque do navio de guerra de Garp, com sua cabeça de cachorro, foi baixada. Ele desceu casualmente, pronto para ir até a cidade e verificar a confusão. Como um fuzileiro naval jurado à justiça, se piratas estavam causando problemas na ilha, ele tinha o dever de intervir. E no momento em que aquele icônico navio de guerra atracou, Gaban, que estava comprando vinho na rua do mercado do porto, o avistou. O faro daquele cara continua afiado como sempre. Gaban murmurou, e saiu rapidamente para informar seus companheiros de tripulação e preparar uma retirada imediata da ilha. Quanto a Zunesha, parecia que ele não veria isso desta vez. Ao longo dos anos, houve vários confrontos entre os piratas do Roger e Garp. E em todos esses embates, o resultado foi sempre o mesmo. Os piratas do Roger optaram por recuar. Não era que Garp pudesse, sozinho, derrotar toda a tripulação de Roger. O verdadeiro motivo era que eles simplesmente não queriam se envolver com ele. Como piratas, fugir ao ver um fuzileiro naval, especialmente um persistente como Garp, era apenas bom senso. Assim que Garp os encurralasse em um ponto, os reforços da marinha chegariam em massa, como tubarões farejando sangue. E se isso acontecesse, escapar seria muito mais difícil. Em outro lugar, Ortorin e Mihawk uniram forças para lançar um ataque feroz contra Hyleg. Mas ambos ainda eram inexperientes, cheios de potencial, sim, mas incapazes de enfrentar Hyleg.
Mesmo atacando juntos, eles estavam claramente sendo dominados. Heilig os derrotou com facilidade, sem sequer lutar a sério. Lá no alto, em um telhado, os piratas do Roger estavam sentados na beirada, observando o confronto lá embaixo. O próprio Roger deu uns goles em uma garrafa de vinho e riu gostosamente. Quem diria? Encontraríamos aqui o lendário usuário da Goro Goro no Mi. É aquele garoto esquentadinho que você mencionou, o que apareceu na ilha Whole Cake. Ele não usava Akuma no Mi naquela época, usava? Perguntou Crocus, observando com interesse a feroz batalha nas ruas abaixo. Certo. Ele não era usuário de Akuma no Mi na época, mas também não era assim, Roger assentiu. Naquela época, ele parecia estar em algum tipo de estado berserk. Se não me engano, essa era a forma do leão da lua. Aquele garoto provavelmente é um híbrido de mim. Após mais um gole, Roger disse com um suspiro. Eu mesmo não lutei muito com ele, mas ele quebrou o braço do Shanks com um único golpe. Heilig foi pego de surpresa e arremessado para longe por uma martelada. Mais tarde, Heilig disse que aquele garoto tinha uma força monstruosa, e quando cortou, a sensação em seu corpo lhe disse que a resistência física do garoto era insana. E agora ele tem a Goro Goro no Mi. Se ele viver o suficiente para crescer, daqui a alguns anos os mares terão outro grande nome. O pesar na voz de Roger vinha da consciência de que provavelmente ele não estaria presente para testemunhar aquilo. Crocus olhou para ele e disse, se você sabe que não lhe resta muito tempo, talvez seja melhor beber um pouco menos. De jeito nenhum. Roger deu uma gargalhada sonora. É justamente porque não me resta muito tempo que eu deveria beber mais. Senão, com certeza vou me arrepender depois, uahahalha. Bururururu, burururu. Enquanto os piratas do Roger observavam a ação se desenrolar, o Dendemushi de Roger tocou. Ele o pegou e olhou para ele parecendo confuso. Não me diga que Gaban se perdeu comprando bebida alcoólica de novo. Você é o único nessa tripulação que não tem senso de direção, murmurou Crocus. Roger o ignorou e respondeu, Gaban? Podemos cancelar o plano de observar Zunesha. Estou no porto e acabei de avistar o navio de guerra de Garp. A menos que eu esteja vendo algo, ele está aqui, relatou Gaban diretamente pelo Dendemushi. Garp? Tem certeza de que não viu errado? Perguntou Roger, visivelmente surpreso. Idiota. Depois de tantas vezes que cruzamos o caminho dele, quem não reconheceria aquele navio ridículo com cabeça de cachorro? Disparou Gaban. Que chato. Roger suspirou. Tudo bem, vamos nos encontrar de volta no navio. Você vai levantar âncora. Contanto que partamos primeiro, o navio de guerra de Garp nunca alcançará o Ouro Jackson. Entendi. Não deixem ele enrolar vocês, avisou Gaban antes de desligar. O Dendemushi estava no viva voz, então Roger não precisou dar explicações. O resto da tripulação já estava de pé no momento em que Gaban começou a falar. Podem ir na frente. Vou avisar o Heilig. Roger acenou para eles, dispensando-os, e sem dar a ninguém a chance de protestar, saltou do telhado em direção à rua lá embaixo. Crocus e os outros nem pestanejaram, já estavam acostumados. Com um aceno rápido, o grupo escapuliu pelos telhados, rumo ao porto escondido da ilha do outro lado. Entretanto, lá embaixo na rua, o enorme martelo de Ortoren atingiu a parede de pedra de um prédio próximo, reduzindo-a a escombros com um único golpe. O ataque errou o alvo, e um relâmpago brilhou nos olhos de Ortoren, 2 feixes de laser dispararam em linha reta à sua frente. Heilig, com a espada em uma mão e o aqui do armamento protegendo a outra, desviou o laser. A onda de trovões e relâmpagos se dispersou inofensivamente contra a força avassaladora de seu aqui. Ao mesmo tempo, a espada de Mihawk desferiu um golpe, apenas para ser interceptada e bloqueada pela lâmina de Heilig. Vocês dois não são nada mal daqui a alguns anos. Este velho aqui pode até ter dificuldade em acompanhar, disse Heilig com um sorriso tranquilo. Os olhos de Mihawk, semelhantes aos de um falcão, brilharam de entusiasmo. Achei que esta viagem seria uma perda de tempo, mas lutar contra o lendário Rei das Trevas? Com certeza valeu a pena. Ortoren bateu o martelo no chão e girou os ombros, os músculos ondulando como ondas sob a pele. Então, ele fixou os olhos em Heilig com fogo no olhar. Não se precipite. Isso foi só o aquecimento. Agora a verdadeira luta começa. Assim que ele falou, uma densa aura de relâmpagos começou a emanar de sua pele. Diferentemente das descargas selvagens e violentas de antes, desta vez a energia era calma, controlada. A substância aderiu ao seu corpo sem irromper para fora. Com o poder dos relâmpagos o envolvendo, a presença de Ortoren começou a aumentar gradualmente. Aqui do armamento rapidamente revestiu seus braços, e tênues padrões elétricos começaram a se formar nas bordas de seus olhos. A tribo dos Mins possuía uma habilidade única, ao esfregarem seus pelos. Eles conseguiam gerar grandes quantidades de eletricidade estática para potencializar seus ataques. Embora Ortoren fosse um híbrido de Min, ele não possuía a pelagem espessa de seus parentes, o que o impedia de gerar eletricidade estática dessa forma, tornando essa característica efetivamente inútil. Mas agora com o poder da Goro Goro no Mi em mãos, tudo havia mudado. Aquilo era relâmpago, não estática. Uma força infinitamente mais poderosa. E graças aos seus instintos naturais, Ortoren descobriu que manipular esse poder era surpreendentemente intuitivo. Simplesmente aconteceu. Qualquer coisa que ele se propusesse a fazer, ele conseguia. Raios percorreram a superfície de seu corpo, estimulando cada célula. Sua força, velocidade e reflexos aumentaram drasticamente. Fixando o olhar em Heilig, ele se tensionou por um segundo. Então lançou-se para frente com um chute poderoso. Desta vez, nada de teletransporte. Como uma fera selvagem irrompendo das montanhas, ele investiu direto contra Heilig. Suas mãos formaram garras, envoltas em relâmpagos crepitantes e endurecidas com aqui. A energia era tão densa que parecia que seus dedos poderiam rasgar o ar. Heilig se preparou, pronto para a verdadeira luta de Ortoren. Mas antes que o choque pudesse acontecer, um golpe certeiro surgiu pela lateral. Roger! Kamuzari! Gritou Roger. O alvo, é claro, era Ortoren. Sentindo a ameaça instintivamente, Ortoren imediatamente mudou de posição, cruzando os braços à sua frente, com relâmpagos e aqui flamejando. Uma fração de segundo depois, o golpe Kamuzari atingiu seus braços. A força do golpe foi tanta que Ortoren foi arremessado para o alto. Sua guarda foi esmagada contra o peito quando o impacto lançou ao ar. Droga, ataques furtivos? Sério? Ele praguejou em pleno voo. Uma emboscada de alto nível logo de cara. Quando alguém como Roger decidia atacar, nem mesmo Ortoren tinha como se esquivar. Capítulo 33.
No instante em que Ortorin foi arremessado para longe pelo golpe, uma mão poderosa o agarrou no ar. Com um estrondo alto, seu movimento para trás foi abruptamente interrompido. A força do golpe se dissipou, mas o sangue ainda jorrava de ambos os braços de Ortorin. Não havia dúvida, mesmo com o reforço do Aki do armamento, seu corpo de aço não resistiria ao Kamuzari de Roger. Nada mal, garoto. Poucos aguentam um golpe da espada do Roger, principalmente alguém da sua idade. Mas aquele desgraçado não estava usando toda a sua força. Garp estava atrás dele, com um leve sorriso no rosto. Ortorin olhou para Garp surpreso, mas logo voltou a si. Se você não tivesse me empurrado por trás, eu não teria me cortado. A força age nos dois sentidos. Ortorin estava preparado para encontrar uma maneira de absorver o impacto, mas o empurrão repentino de Garp não lhe deixou escolha a não ser receber o golpe de frente, resultando em profundos cortes em ambos os braços. Garp piscou e coçou a cabeça sem jeito. Hahaha, desculpe por isso. Acho que fiz mais mal do que bem. Mas ei, não se preocupe, vou me vingar agora mesmo. Dito isso, ele se afastou de Ortorin e voltou seu olhar para frente. Naquele momento, Heilig estava lado a lado com Roger, enquanto Mihawk jazia nos escombros, com um olhar vago e um corte profundo no peito. Claramente, com a chegada de Garp, Heilig não tinha mais tempo para brincar com Mihawk. Por que será que eu sempre acabo te encontrando, seu desgraçado? Roger limpou a barba encaracolada, com um tom de irritação na voz. Garp caiu na gargalhada. Isso não prova que estamos destinados a nos encontrar, Roger? Esse é um destino que eu preferiria evitar, disse Roger, revirando os olhos. Graças a você, aquele cara, Shiki sofreu uma grande perda. Os fuzileiros navais tiveram sorte. Como sinal de gratidão, que tal voltar a Marineford comigo para tomar um chá? Garp arrancou a capa dos ombros e a jogou para o atônito Ortorin. Ortorin encarou a capa, com a insígnia de vice-almirante ainda fixada, e então lançou um olhar para Garp. No instante em que estava prestes a falar, uma aura feroz surgiu em sua direção. Era Garp. Sua expressão antes tranquila havia desaparecido. Seus olhos agora brilhavam de excitação. Ele girou o pulso e em seguida pisou com força no chão, quebrando sob seus pés. Sua figura enorme disparou para frente como um meteoro, avançando diretamente em direção a Roger e Heilig. Meteoro Genkotsu, rugiu Garp. Embora o Aki do armamento em seu punho estivesse apontado para Roger, mesmo estando de lado, Ortorin podia sentir a pressão avassaladora. O próprio ar parecia ficar mais denso. Só de estar perto daquela aura transbordante, ele já tinha dificuldade para respirar. Ele já havia pressentido isso antes. Fosse Charlotte Linley, Heilig, Roger, nenhum deles o havia enfrentado a sério. Mas agora, apenas com a presença de Garp, Ortorin finalmente compreendeu o abismo que o separava das verdadeiras potências do mar. Seus instintos gritavam. Se aquele soco tivesse sido direcionado a ele, poderia tê-lo matado. Ainda cheio de energia, Garp. Os olhos de Roger brilharam com a mesma empolgação. Ele desembainhou Ace, a espada que carregava na cintura, e desferiu um golpe em direção ao punho de Garp que se aproximava. Kamuzari, gritou Roger. Um golpe para conquistar tudo. O poder de Kamuzari estava diretamente ligado à determinação de Roger. Claramente contra seu antigo e formidável rival, Roger não estava se contendo. Ele estava dando tudo de si. Por um instante, Ortorin pensou ter visto a lâmina de Roger cortar o próprio espaço. Mesmo antes dos ataques colidirem, o choque de Aki já havia começado. Era como se duas forças invisíveis os mantivessem imóveis, o punho de Garp suspenso no ar, a espada de Roger congelada em seu arco, como se uma barreira gigantesca se erguesse entre eles. Mas não havia nada ali, apenas o choque de seus Aki avassaladores. Do espaço entre eles, raios negros irromperam, seguidos por um coro de estalos que chegaram aos ouvidos de Ortorin. Dessa vez, não era ilusão. Ortorin viu claramente, no âmago do embate de Aki, o ar, não, o próprio espaço parecia incapaz de suportar a força e a pressão dos dois homens. Fendas de escuridão total rasgaram o vazio. Tudo aconteceu num instante. Do momento em que Garp se moveu até o momento do choque, foi quase uma questão de segundos. Antes que Ortorin pudesse reagir, a onda de choque criada por seu Aki avassalador irrompeu como um tsunami, varrendo o centro. Ela arrasou os prédios robustos próximos em um instante. Junto com os escombros e a poeira, detritos foram lançados para fora como uma onda de choque, formando um anel que se espalhou em todas as direções. Uma nuvem de poeira atingiu Ortorin em cheio. Ele brandiu o manto da justiça de Garp para dispersá-la, fincando os pés no chão para resistir à força do impacto impregnado de Aki. Ao mesmo tempo, Garp mudou de tática. Ele desviou do Kamuzari de Roger com um soco, ambos os pés tocando o chão enquanto avançava. Num piscar de olhos, ele estava ao lado de Roger, agarrando seu ombro com uma mão enorme. Buraco azul. Um sorriso presunçoso se espalhou pelo rosto de Garp enquanto ele puxava Roger do chão. No segundo seguinte, ele estava pronto para arremessar Roger contra o chão, mas Roger reagiu com a mesma rapidez. Com Ace em mãos, ele desferiu um golpe certeiro em direção à axila de Garp, seguindo a trajetória da mão que o segurava pelo ombro, sua lâmina pulsando com uma energia feroz. Se Garp não tivesse soltado, aquele golpe teria arrancado o braço dele. Sem outra opção, Garp mudou de tática novamente. Em vez de derrubar Roger com força, puxou o braço dele para dentro, prendendo a espada de Roger sob sua axila, pressionando-a firmemente contra suas costelas e braço. Ao mesmo tempo, o Aki surgiu na outra mão de Garp enquanto ele desferia um soco na cabeça de Roger. Roger, empunhando sua espada com uma mão, usou a outra para agarrar o pulso de Garp com precisão cirúrgica, detendo o soco com pura força. Por um instante, os dois ficaram num impasse. Mas apenas por um instante. Eles se moveram rapidamente de novo. Roger ergueu o joelho em direção ao abdômen de Garp. Garp respondeu com um golpe de joelho também erguido. Os dois joelhos colidiram com um baque surdo, o impacto espalhando a poeira ao redor mais uma vez. Sem hesitar, no instante em que o golpe atingiu o alvo, ambos recuaram vários metros. Roger brandiu sua espada longa para a frente. Garp, com Aki ainda revestindo sua mão, pressionou a lâmina sem hesitar. Então veio a troca rápida, uma profusão de movimentos tão velozes que suas figuras se confundiram em rastros de luz e sombra. Naquele estreito espaço de apenas alguns metros, eles se chocaram dezenas de vezes em um instante. Mesmo com Aki da observação, Ortorin não conseguiu acompanhar completamente os movimentos deles. Ele ficou um pouco chocado. Heilig não interveio para ajudar Roger. Em vez disso, aproveitou a oportunidade para recuar, arrastando Shanks e Bug consigo. Ele nem olhou para trás, simplesmente disparou. Caramba!
Será que a tradição pirata o capitão cobrir a retirada? Orthorin hesitou por um instante, mas depois decidiu ficar e observar. Ele não tinha intenção de perseguir Rhaeleg. Num momento como este, ir atrás dele seria suicídio. Antes, sem ameaças externas, Rhaeleg não tinha intenção de matar e estava apenas brincando com ele. Mas agora, se Orthorin entrasse em seu caminho, Rhaeleg definitivamente não pegaria leve. Ele poderia realmente matá-lo. Além disso, aquele era um confronto entre duas verdadeiras potências de elite, dando tudo de si. Quando ele teria outra chance de presenciar algo assim? Orthorin desejava ter mais olhos para absorver tudo. De jeito nenhum ele desperdiçaria essa chance perseguindo Rhaeleg. Ao mesmo tempo, Orthorin notou um grande número de fuzileiros navais ajudando os civis a evacuar a área. Nesse ritmo, o local seria evacuado em poucos minutos. Conhecendo o caráter de Garp, ele provavelmente ainda não estava lutando com toda a sua força, ainda se contendo por causa das pessoas ao redor. E de fato, assim que o último civil foi evacuado, os fuzileiros navais dispararam um sinalizador para o céu. Então Orthorin viu Garp se lançar do chão, voando dezenas de metros no ar. Divisão galáctica. Rugiu Garp golpeando o céu com o punho. Orthorin parou abruptamente. Espera aí, eu ainda estou aqui. Eu nem sequer consegui sair ainda. Num instante, o aqui ao redor do punho de Garp se espalhou como uma galáxia estrelada pelo céu, e então caiu com toda a força. Capítulo 34. Essa onda de poder não era direcionada a Orthorin, mas ele estava inegavelmente ao seu alcance. Sem hesitar, brilhantes raios emanaram do corpo de Orthorin enquanto ele tentava usar o poder da Goru-Goru no Mi para se teletransportar para fora da área. Mas no momento em que tentou se transformar em sua forma elemental, percebeu que algo estava errado, muito errado. O Aki que emanava de Garp e Roger era avassalador. O Aki deles inundou todo o espaço, a tal ponto que Orthorin sequer conseguiu ativar sua forma elemental. Sua figura se contorceu visivelmente, crepitando com eletricidade enquanto ele tentava desesperadamente se transformar, mas tudo foi em vão. Ele tentou neutralizar o ataque usando seu próprio Aki, e embora tenha oferecido alguma resistência, não foi suficiente. Contra esses dois monstros, seu Aki era insignificante. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. O punho de ferro de Garp, brilhando como uma galáxia, despencou do alto. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Roger enquanto ele assumia uma posição de arco, com Ace na mão, que brilhava com uma luz feroz. Ele não se esquivou, não havia para onde se esquivar. Com a força descomunal do golpe de Garp, Roger já estava preso. Camuzari. Os olhos de Roger se fixaram em Garp enquanto ele brandia sua espada longa pouco antes do punho celestial descer. Orthorin havia testemunhado muitos golpes poderosos hoje, os do maior espadachim do mundo futuro, Drácula Mihawk, do senhor do submundo, Silvers Rhaeleg, e do Camuzari de Roger, mas nenhuma delas se compara a esta lâmina. Se o soco de Garp, ao cair, era como a descida de um punho galáctico sob um céu estrelado, então o golpe de Roger parecia capaz de rasgar os céus e criar um novo mundo. Uma onda de Aki feroz irrompeu no céu, seguida por uma pressão avassaladora que explodiu no ponto de colisão. A algumas centenas de metros da zona de batalha, os prédios que ladeavam as ruas foram primeiro despedaçados como peças de um quebra-cabeça por golpes dispersos. Então, sob a força esmagadora do punho de Garp, tudo, entulho, destroços foi reduzido a pó. A eletricidade pulsava descontroladamente ao redor do corpo de Orthorin enquanto ele liberava todo o seu Aki. Sob tamanha pressão inimaginável, ele podia sentir claramente seu Aki do armamento atingindo um nível completamente novo. Foi uma conquista alcançada sob extrema pressão, mas não foi o suficiente. Após apenas algumas respirações curtas, seu Aki desmoronou e o poder do relâmpago foi violentamente repelido para dentro de seu corpo. Uma tremenda onda de choque então o atingiu de todas as direções sem deixar escapatória. Arg! Orthorin rugiu, lutando para se manter consciente. Mas sua visão escureceu e tudo desapareceu. Seu corpo grande parecia prestes a tombar para frente, mas, no momento em que estava prestes a atingir o chão, seu pé cambaleou violentamente, e ele permaneceu de pé. Seus olhos reviraram, e ele parecia completamente inconsciente. Mesmo assim, de alguma forma, Orthorin permaneceu de pé, suportando o choque de duas forças Aki avassaladoras como uma montanha inabalável. Mas nem Garp nem Roger perceberam esse estranho acontecimento. Seus punhos e lâminas já haviam colidido com toda a força. E então o mundo se despedaçou. Uma onda de choque violenta irrompeu, varrendo toda a ilha. Num instante foi como se toda a ilha tivesse sido engolida por uma tempestade violenta. Até mesmo os enormes navios de guerra no porto começaram a balançar descontroladamente. Ao mesmo tempo, as águas ao redor da ilha pareciam ser esmagadas por uma força invisível. Primeiro, o nível do mar baixou vários metros num instante. Em seguida, a água comprimida irrompeu, transformando-se em ondas gigantescas que se espalharam da ilha em todas as direções. Então, em certo momento, o céu se encheu de nuvens escuras, repletas de trovões e relâmpagos. Mas, no instante seguinte, aquele céu foi despedaçado pela força avassaladora do Aki de Garp e Roger, como se os próprios céus tivessem sido dilacerados. No instante em que seus punhos e lâminas se chocaram, no instante em que o mundo mudou de cor, uma onda de energia descontrolada irrompeu repentinamente de Orthorin. No instante, tanto Garp quanto Roger voltaram sua atenção para ele. Aki do Conquistador. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Garp. Roger sorriu, um olhar de apreciação se formando nos cantos de sua boca. Wahara! A tão chamada Goru-Goru no Mi invencível, aquela força física incomparável, e agora até mesmo a rara aura real que apenas 1 em 1 milhão possui nestes mares. Esse garoto é cheio de surpresas. Isso mesmo, o que explodiu de Orthorin naquele momento foi nada menos que o Aki do Conquistador, um poder único entre 1 milhão. Mesmo tendo desmaiado devido à pressão esmagadora do confronto entre Roger e Garp, o corpo, os instintos e a própria alma de Orthorin reagiram, liberando o Aki do Conquistador como se rugisse em desafio às duas lendas. Após um breve momento de espanto, os dois homens trocaram um olhar. Então Roger agiu primeiro. Ele mudou de posição, recolheu seu Aki e ignorou completamente Garp. Depois de desviar do soco, ele disparou em direção a Orthorin a uma velocidade estonteante. Esse garoto era realmente excepcional. Seu físico, seus poderes da Akuma no Mi e agora até mesmo o Aki do Conquistador. Quando crescesse, sem dúvida se tornaria uma potência de primeira linha. Roger não pôde evitar o desejo de cuidar dele. No pouco tempo que lhe restava, ele queria manter o menino ao seu lado, treiná-lo e até mesmo mostrar-lhe a verdade do mundo. Roger pensava assim, mas Garp não era diferente. Como poderiam permitir que alguém tão talentoso caísse nas mãos de piratas? Especialmente nas mãos dos notoriamente perigosos piratas do Roger. Se a equipe de Roger o treinasse, os fuzileiros navais teriam mais uma grande dor de cabeça em mãos.
Por outro lado, se conseguissem colocar o garoto no caminho certo, recrutá-lo para os fuzileiros navais, haveria uma chance real de ele se tornar um dos principais talentos da marinha, alguém do nível de um almirante. Essa foi a diferença entre ganho e perda, uma mudança dupla de poder. Seu desgraçado, você não vai levá-lo com você. Rosnou Garp, avançando para cima de Roger e desferindo um soco. Roger retaliou com um golpe de sua espada, e os dois se envolveram novamente em um cabo de guerra, impedindo que qualquer um deles alcançasse Orthorin. Poucos minutos depois, um fogo de artifício explodiu no céu do outro lado da ilha. Roger lançou um olhar naquela direção, depois olhou para Orthorin com um toque de relutância e murmurou amargamente: "Droga, Garp, seu sortudo." Então, com um único golpe para desviar o punho de Garp, Roger escapou, disparando a toda velocidade em direção à origem do fogo de artifício. Garp já havia lutado contra Roger vezes suficientes para saber exatamente o que aquele fogo de artifício significava. Era o sinal de partida dos piratas do Roger. O navio deles já havia zarpado. Se quisesse impedir Roger, teria que bloqueá-lo de embarcar. Uma vez a bordo do Ouro Jackson, o navio de guerra de Garp, com sua cabeça de cachorro, não teria a menor chance de alcançá-lo. Mas no fundo, Garp também sabia o quão difícil era deter Roger. Ele nunca havia conseguido. E com Orthorin ainda deitado ali, Garp hesitou por um momento, deu 2 passos em sua direção, depois parou, voltando-se rapidamente para o lado de Orthorin. A essa altura, a explosão de Aqui do Conquistador ao redor de Orthorin já havia começado a se dissipar. A pressão intensa ao seu redor diminuiu rapidamente e em pouco tempo tudo voltou ao normal. Ainda inconsciente, seu corpo enorme tombou para frente, mas, pouco antes de atingir o chão, Garp o amparou. Quanto mais Garp olhava para Orthorin, mais brilhante ficava o brilho em seus olhos. Ele não conseguiu conter o riso, transbordando de alegria. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu realmente encontrei uma joia. Guarralhanha. Capítulo 35. O navio de guerra com proa em forma de cachorro ainda estava atracado no porto. Um grande número de fuzileiros navais auxiliava os moradores da ilha com trabalhos básicos de reconstrução e cuidava dos feridos. Mas isso era praticamente tudo que os fuzileiros navais podiam fazer. Como força militar, estavam acostumados a lutar, não a reconstruir. Além disso, aquela ilha nem sequer estava sob a jurisdição do governo mundial. Dentro da cabine, Garp segurava um dendém mushi enquanto conversava com o oficial-chefe de Estado-Maior Tsuru. Sim, bem Orthorin. Não sei se esse é o nome verdadeiro dele ou um pseudônimo. Consegui com o dono da pousada onde ele estava hospedado. Quanto à idade, ele parece ter uns 23 ou 24 anos, difícil dizer. Tem 3,24 metros de altura. Ele é um usuário da Goro Goro no Mi bem raro. Enfim, investigue-o assim que puder e veja com o que estamos lidando, disse Garp casualmente, dando uma risadinha. Entendi. Embora eu já saiba a resposta, vou perguntar mesmo assim. E o Roger? Perguntou Tsuru do outro lado da linha. Se você já sabe, não pergunte. Deixe-me manter um mínimo de dignidade, está bem? Não faz parte de ser uma dama, Tsuru-chan, disse Garp rindo. Com alguém tão rude quanto você, por que se preocupar em falar de dignidade? Retrucou Tsuru, acrescentando em seguida. O almirante da frota e os altos escalões já terminaram a reunião. O plano de operações para o Novo Mundo foi finalizado e Sengoku está no comando. Se você não tem mais nada para fazer, pare de ficar vagando pelo Novo Mundo e volte. Já? Tão rápido assim? Qual é o plano? Perguntou Garp interessado. Para garantir totalmente a segurança da zona marítima na entrada do Novo Mundo e consolidar nosso domínio ali, reduzindo ainda mais o território dos piratas. Depois disso, deixaremos que se desgastem mutuamente com lutas internas, explicou Tsuru. O chamado Portal para o Novo Mundo referia-se a um trecho de mar que se estendia da Red Line e Mary Geoise em direção ao Novo Mundo. Os fuzileiros navais sempre o chamaram de Zona de Acesso, pois servia como entrada para a Terra Santa. Originalmente, esta região estava firmemente sob o controle da Marinha e do governo mundial. Mas durante a Era Rocks, a Marinha perdeu parte de sua influência. Mais tarde, durante a Era Shiki, numa tentativa de elevar seu status entre os piratas, ele invadiu ainda mais a área, conquistando ilhas e repelindo significativamente a Marinha. Antes da Batalha de Edward, a Marinha já planejava uma contraofensiva para retomar a zona de acesso, mas isso não era mais necessário. Shiki cavou a própria sepultura, e não havia necessidade de uma guerra em grande escala. Que falta de ambição. Não deveríamos aproveitar essa oportunidade para derrotar a escória do Novo Mundo, brincou Garp desplicentemente. A análise de Sengoku é que aliviar a pressão os manterá lutando entre si. Mas se pressionarmos demais, isso os forçará a deixar de lado suas diferenças e se unir contra nós, respondeu Tsuru. Após uma breve pausa, ela acrescentou. Além disso, você sabe que estamos com falta de pessoal e de capacidade de combate. Hahaha. Isso me leva ao garoto promissor que acabei de recrutar. Se conseguirmos que ele entre para os fuzileiros navais e o treinarmos direito, ele poderá um dia rivalizar com Sakazuki, Kuzan ou Borsalino, disse Garp, rindo e visivelmente satisfeito. Teremos que ver se ele realmente tem o que é preciso, disse Tsuru enfaticamente e continuou. Vou começar a investigar. Volte logo. Sim, entendi, respondeu Garp, e desligou o Denden Mushi. Ele sentou-se novamente à sua mesa e estudou o mapa náutico estratégico do Novo Mundo. Estava coberto de anotações, informações atualizadas, especulações sobre possíveis movimentos de piratas com base em informações coletadas e os próprios planos e deslocamentos dos fuzileiros navais. Após mover algumas peças estratégicas e simular a situação atual, Garp coçou o queixo e murmurou, Big Mom e Kaido, hein? Se ficarmos de braços cruzados sem fazer nada, esses dois podem acabar sendo os maiores vencedores do lado dos piratas. Pensando bem, com Shiki fora de cena, as principais forças piratas do Novo Mundo vão se dividir entre os piratas da Big Mom, os piratas das Feras e os piratas do Barba Branca? Ele deslizou mais algumas peças pelo tabuleiro e continuou a ponderar. Pelo panorama atual, os piratas do Barba Branca ainda têm uma vantagem esmagadora. Charlotte Lilin vem em seguida, e Kaido é o mais fraco dos três. Enquanto Garp ponderava sobre isso, a porta se abriu de repente. Um fuzileiro naval usando um chapéu entrou.
era ninguém menos que o ajudante de Garp, Bogard. Bogard era um lutador formidável. Ele havia lutado ao lado de Garp na lendária Batalha do Vale de Deus, onde se saiu bem em meio a um grupo de guerreiros de elite e saiu vivo. Em resumo, ele tinha a força necessária para competir no mais alto nível. Com toda a razão, dada sua força e experiência, ele já deveria ser um vice-almirante. Mas seja por influência de Garp ou por sua própria visão de mundo, Bogard mantinha um perfil discreto na marinha. Muitos oficiais mais jovens nem sequer tinham noção de quão forte ele realmente era. Ele também demonstrou pouco interesse em subir na hierarquia. Durante anos, permaneceu como comodoro por escolha própria, mantendo-se ao lado de Garp e recusando repetidamente ordens de promoção. Como os dois se conheciam tão bem, não havia necessidade de formalidades. Assim que Bogard entrou, foi direto ao ponto. O cara que você trouxe de volta. O médico do navio disse que ele está acordando. É mesmo? Garp jogou sua peça de xadrez sobre a mesa, levantou-se e caminhou em direção à porta. Como ele está? Nada grave. Apenas alguns ferimentos superficiais no braço. O médico disse que o corpo dele é incrivelmente resistente. Ele vai se recuperar rápido. Se eu não tivesse usado aqui do armamento para ajudar, eles não teriam conseguido nem sequer inserir uma agulha na pele dele. Ele está um pouco debilitado mentalmente, mas isso é normal com o despertar do Aqui do Conquistador, respondeu Bogard calmamente. Na porta, Garp pegou o martelo de guerra que estava no chão. Já tentou levantar isso? Perguntou ele. Bogard olhou para a arma e balançou a cabeça. Não. É absurdamente pesado, como levantar um navio de guerra. Eu não estava prestando atenção antes, simplesmente peguei e quase lesionei as costas tentando levantá-lo. Resmungou Garp. Bogard, é claro, não acreditou em uma palavra. Ele sabia muito bem que Garp era um monstro quando se tratava de força. Por outro lado, a maioria dos lutadores puramente físicos habilidosos em Aqui eram absurdamente fortes. Afinal, se você não tivesse nem mesmo a força para acertar alguém direito, como poderia se autodenominar mestre de artes marciais? Logo Garp e Bogard chegaram à enfermaria. Garp empurrou a porta e encontrou Ortoren sentado na cama, conversando com o médico do navio. No instante em que Ortoren viu o martelo de guerra na mão de Garp, sua expressão tensa suavizou-se visivelmente. Ficou claro que ele estava preocupado em perder sua arma. Após algumas rápidas consultas de acompanhamento, o médico do navio se voltou para Garp. O vice-almirante Garp está bem agora. Só precisa de alguns dias de descanso para recuperar totalmente as energias. Dito isso, o médico saiu. Garp sentou-se numa cadeira em frente a Ortoren e sorriu. Garoto, qual é o seu nome? Bem, Ortoren, respondeu Ortoren, olhando para Garp. Ele já havia pensado nisso antes. Se quisesse se alistar nos fuzileiros navais, ter um oficial de alta patente que o recomendasse resolveria a maioria dos problemas, incluindo quaisquer questões relacionadas à sua identidade ou histórico. Mas naquela época tudo não passava de ilusão. Quem era ele para sequer sonhar em conhecer alguém tão influente? Pessoas do nível de Garp ou Sengoku viviam envoltas em segredo. Apenas oficiais com alta autorização de segurança ou aqueles envolvidos em suas missões tinham ideia de onde eles estavam. Não havia como Ortoren localizar um deles casualmente, a menos que estivessem de folga, caso em que seus nomes poderiam aparecer nos jornais ou algo do tipo. Ele até cogitou ir até a Vila Fuxia, no Mar do Leste, para tentar avistar Garp uma vez, mas nunca imaginou que o encontraria aqui na Ilha do Licor. Se Garp estivesse disposto a ajudá-lo, então entrar para os fuzileiros navais não seria mais um problema. Ortoren, hein? É um bom nome. Quantos anos você tem? Perguntou Garp com um sorriso amigável. 18. Quase 19, respondeu Ortoren honestamente. Garp piscou, e então seu sorriso se alargou em surpresa. Você só tem 18 anos? Pensei que tivesse 23 ou 24. 18 anos, isso significava que ele ainda era jovem. O que também significava que seu potencial era ainda mais impressionante. E alguém tão jovem estaria muito mais aberto a abraçar as crenças e os ideais dos fuzileiros navais. Definitivamente valia a pena treinar. Nunca subestime uma diferença de idade de 5 ou 6 anos. Nessa fase da vida, as experiências e os desafios enfrentados podem moldar todo o futuro, a personalidade e as ambições de uma pessoa. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!